Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Quero dizer para você que você venha ter um final de semana repleto de bênçãos aí na companhia do nosso maravilhoso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero nesse momento convidar você aí onde você está, pegue a sua Bíblia, pegue a Palavra de Deus e nesse momento vamos orar para pedir que o Espírito de Deus dirija mais uma vez esse estudo que iremos fazer, dando continuidade do nosso estudo falando sobre o juízo. Então vamos entender um pouco mais a respeito desse tema. Senhor Deus e querido Pai, mais uma vez queremos pedir que a Tua presença, Senhor, venha se fazer presente nesse estudo. Ajude-nos a entender mais a Tua palavra, limpe a nossa mente, limpe o nosso coração para que possamos receber a Tua mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no estudo anterior, quando falamos aqui sobre o juízo, já entendemos todo o processo do juízo. Nós vimos que esse juízo já está em andamento. Cristo está à direita do Pai como nosso advogado. Ele também é o juiz, né? Mas vamos entender mais a respeito desse assunto, para entender como que funciona esse processo do juízo. Nós vimos que o juízo ele é realizado ali em 3 fases, foi o que nós entendemos aqui nos estudos anteriores. Que falamos da investigação, que vimos que começou a partir de 1844. A partir de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo e ali ele começou a ministrar como juiz. E ali começou, o processo de juízo. Assim como acontecia no santuário terrestre, que acontecia uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. E isso acontece um pouco antes da volta de Cristo. De acordo com o texto de Daniel, que lá vai dizer, Daniel capítulo 8, versículo 14, e também capítulo 9, versos 24 a 27. Então esse juízo já está em andamento. Jesus está lá como juiz e todas as nossas ações, todas as nossas práticas, todas as nossas atitudes já está sendo toda analisada pelos livros de registros que existem no céu. Tudo que nós fazemos está sendo registrado. Já estamos passando por um juízo de investigação. E o segundo é comprovação, que nós entendemos que ocorre durante os 1000 anos. Quando nós estivermos no céu, onde vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, lá nós vamos entender, porque muitas pessoas não estarão lá. E nós vamos entender também de que Jesus é justo, Deus é justo. E também vamos entender que nós, salvos, teremos a autoridade de julgar. Deus vai nos dar essa autoridade de julgar até mesmo os anjos, até os anjos caídos. E nós temos também a execução, que é o juízo final, que ocorrerá aí após os 1000 anos. Passados os 1000 anos, Jesus volta a essa terra, mas agora uma terra transformada, que foi aqui um dos estudos que nós estudamos aqui sobre a nova terra. Jesus vem com os salvos, e junto vem também a nova cidade, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, que será estabelecida aqui. E nós vimos que o diabo, junto com o seu exército, vai tentar cercar o acampamento dos santos e vai criar uma peleja e vai guerrear contra a cidade. Mas a Bíblia diz que fogo cairá do céu e ali todos serão consumidos. E nós chamamos isso de juízo de execução. Então a gente já entendemos aí mais ou menos o processo do juízo. Vimos que a partir de 1844 Jesus entrou no lugar santíssimo e lá ele começa o seu ministério como sumo sacerdote. E a gente entende que o santuário terrestre foi uma cópia criada pelos modelos do que havia no santuário celestial. Então a gente entende de que há um santuário no céu. Nós estudamos sobre isso. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais a respeito
desse tema do juízo. O que Deus irá julgar? Já falamos sobre o juízo está em andamento, mas o que Jesus vai julgar? O que Deus julgará? O que diz a Bíblia? Eclesiastes capítulo 12. Se você estiver com a sua Bíblia, abra aí em Eclesiastes capítulo 12. Se você estiver com a sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 12. Vamos ler a partir dos versículos 14. Olha só o que diz, versículo 14. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. De acordo com esse texto, a Bíblia está dizendo que todas as coisas serão julgadas. De acordo com o texto bíblico, diz que até as coisas encobertas serão reveladas. Então, não importa o que você tem feito hoje, não importa se você tem feito algo ocultamente, não importa se você faz algo que você acha que não está sendo visto por alguém, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está vendo, tudo está registrado. E no dia do juízo, Deus colocará tudo à tona, tudo que você fez, ou tudo aquilo que você não fez. Porque a Bíblia diz que tudo será julgado, tanto o bem quanto o mal. Se você praticou coisas boas, também vai estar no dia do juízo. Se você fez coisas más, perversas, também serão julgadas. Todas as obras, todas, serão em juízo. Então o que Deus vai julgar? Deus vai julgar todas as coisas. Todas as coisas serão julgadas por Deus. Então hoje a gente pode ver uma boa maioria das pessoas que acredita que o que ela faz ou o que ela tem feito hoje, que isso está passando despercebido aos olhos de Deus. Não está. Não está. Você hoje pode esconder algo da sua família, você pode hoje tentar esconder isso de alguém, de um amigo, de um pai, de uma mãe, não importa. A Bíblia está dizendo que até as que estão escondidas serão reveladas. Não adianta você tentar esconder. De Deus nada, de nada você pode esconder. Deus vê tudo e tudo será julgado. Agora, de que modo somos julgados e de que modo seremos julgados? Já que Deus vai julgar todas as coisas, de que maneira será esse julgamento? Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, o último livro da Bíblia. Você pode abrir aí, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, onde lemos assim: E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículos 12, de que no céu há um livro. Há um livro. E a Bíblia diz que João está tendo uma visão. E nessa visão, ele está vendo pessoas sendo julgadas. E essas pessoas que estão sendo julgadas, elas estão sendo julgadas de acordo com aquilo que se achou escrito nos livros. Queridos, conforme o que está escrito nesse livro, você será julgado. Na Bíblia fala do livro da vida. Quando que o meu nome vai para o livro da vida? Quando eu me batizo nas águas, quando eu sou batizado, o meu nome está registrado no livro da vida. Tudo que nós fazemos, existe também um livro que vai registrar todas as nossas ações. Então não adianta, porque para que você seja julgado de algo, para que você seja condenado por alguma coisa, tem que haver provas. Tem que haver provas. Você pode levar alguém a juízo se você não tiver prova contra ela?
Você não pode. Tem que haver provas. E as provas estarão nos livros de registro. Tudo o que você faz, há um anjo relator que anota tudo o que você faz. Tudo o que você faz, todos os pecados, todos os atos que você pratica, são registrados nesse livro. Tudo está sendo registrado nesse livro. E Deus julgará todas as obras segundo o que está escrito nesse livro. Então, no livro da vida estarão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo. No livro memorial estará o registro dos atos dos que temem o Senhor. Quem tiver o nome do livro da vida estará salvo. Quem não tiver é porque não se arrependeu de seus pecados e procurou se desviar das orientações do Senhor. De uma maneira ou outra seremos julgados com justiça. Então, é óbvio que você precisa entender que se eu aceito a Cristo como meu Salvador, quando eu aceito Jesus e eu me entrego ao batismo, porque o batismo nas águas é a confirmação da aceitação que você aceitou a Cristo, e o meu nome passa a ser registrado agora no livro da vida. No livro da vida. Mas se o meu nome não estiver lá, então é porque eu não aceitei a Cristo como meu Salvador. É porque eu não aceitei Jesus como meu Salvador e Redentor. Então só estará o nome no livro da vida daqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador. Mas há um livro onde está sendo registrado tudo o que nós fazemos aqui hoje, nessa terra, seja de bom ou de ruim. E seremos julgados segundo o que estiver escrito nesse livro. Vamos aprender muito, muito mesmo, a respeito da Bíblia. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Quantos estarão lá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que é que nós lemos aqui? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir dos versículos 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. A Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal. Todos estarão diante do juiz de toda a terra. Sempre eu costumo dizer isso. A salvação, queridos, ela é individual. Ela sempre será individual. A salvação é individual, sabe por quê? Porque cada um vai prestar conta de si. Lá não vai ter o irmão A, o irmão B, o pastor A, o diácono C, que vai interceder por você. Não vai ter. Cada um vai prestar conta de si. Não vai ter desculpa, minha irmã. No dia do juízo, você falar para Deus: é porque eu segui o pastor, porque o pastor me orientou assim. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Não vai ter isso, meu irmão, de você querer jogar a culpa sobre os ombros de alguém, porque você fez aquilo de errado porque o outro fez, e por isso você fez, e você vai culpar aquela pessoa. Diante do juízo não vai ter isso. Todos prestarão conta de si. É por isso, queridos, que eu, estou falando de mim, eu sigo a Cristo. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que no dia do juízo, eu é quem vou estar diante de Jesus. É eu que vou prestar conta daquilo que eu fiz e daquilo que eu não fiz. Não terá ninguém por mim. Não tem. Então, guarde isso na sua cabeça. Sirva a Jesus. Obedeça a Jesus. Não importa onde você esteja. Não importa. Não importa quem seja o seu instrutor. Não importa quem seja o seu líder. Não importa quem seja o seu guia. Deixa eu te falar. Siga Jesus. Faça a vontade de Deus. Pedro disse: o que importa
é obedecer a Deus e não aos homens. O que importa é obedecer a quem? A Deus e não aos homens. Então obedeça a Deus, não ao homem, porque o homem não pode te salvar. Até ele, se não se preparar também, ele está perdido. E há muitas pessoas que não estão no gibi, desculpe o que eu vou dizer, até mesmo pessoas cristãs que não estão no gibi, de pessoas que se perderão por seguir seus líderes. Líderes que já estão destinados à perdição, porque querem continuar na prática do erro, porque não querem se render a Jesus, não querem procurar fazer o certo, já estão destinados à perdição, infelizmente. A palavra de Deus é clara, endureceu o coração. Há aqueles que talvez no último momento possa ser que se arrependa. Só que o arrependimento é agora. A decisão é agora. Jesus falou, hoje se ouvis a minha voz, não endureçai o vosso coração. Por quê? Porque a gente não sabe de do amanhã. Você pode estar aqui hoje, mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com você. E você pode não estar preparado. Então prepara hoje. Então se você acha que você não está agindo certo e que precisa tomar uma decisão para fazer o certo, então é agora. O momento é hoje, não é amanhã. Então, deixa eu te falar. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça. A salvação, ela é individual. Todos estarão diante do juiz e nós teremos que prestar conta. Você será julgado, eu serei julgado. Cada um vai ter que prestar contas a Deus do que fez e do que não fez. Muito bem. Então, já vimos aqui que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Todos, não tem para onde correr. Todos estarão lá. Todos. Agora, o que devemos fazer, o que eu e você precisamos fazer para sermos aprovados no juízo? Porque já que Jesus virá para julgar o mundo, o que eu e você temos que fazer hoje para que eu e você sejamos provados nesse juízo? Para que você seja absolvido, para que você não sofra as penalidades do julgamento. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quero que você abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque esses que andam com Cristo Jesus, eles não andam segundo o quê? A carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. O Espírito. Então, para que eu e você sejamos salvos e aprovados por Deus nos dias do juízo, Deus está dizendo que não há condenação. Só para quem? Para aqueles que amam, para aqueles que andam com Cristo Jesus. Para os que estão com Cristo Jesus. Então, meu amigo, a minha pergunta que eu faço é a seguinte: você está andando com Jesus? Você está caminhando com Cristo? Você já aceitou Jesus em tua vida? Porque aquele que anda com Jesus Cristo, aquele que aceita Cristo, não há condenação. E por que não há condenação? Porque Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso defensor. Mas somente esse advogado pode salvar você, proteger você das acusações do juízo. Eu tenho que andar com Ele. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que servi-lo. Eu tenho que aceitá-lo. Então, se você ainda não fez isso, meu caro amigo, minha cara amiga, esse é o momento de você fazer isso. De aceitar a Cristo. De aceitar Jesus como teu Salvador. Para que você seja provado nesse juízo. Para que o juízo não caia sobre você. Amém? Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Agora, qual será a norma pela qual seremos julgados? Já parou para pensar nisso aí? Qual é a base da norma pelo qual seremos julgados? Tiago capítulo 1.
É o último texto que eu vou ler com você, Tiago capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Tiago capítulo 1. É um texto aí bem pequeno aí. Tiago capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, vamos ler a partir dos versículos 10 a 12. Diz assim. Olha o que diz. Porém, o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passará. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Preste bem atenção. A Bíblia está dizendo que há uma promessa. Há uma promessa para aqueles que amam a Cristo, que servem a Jesus. E olha só o que diz a palavra de Deus também aqui em Tiago, capítulo 2. Olha só o que diz aqui, Tiago, capítulo 2. Vamos voltar aqui ao texto. Tiago, capítulo 2. E olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 2, a partir dos versículos... capítulo 2, versículos 10 a 12. Diz assim. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A palavra de Deus está dizendo claramente que a norma desse julgamento será a lei de Deus, a lei dos mandamentos. Essa será a norma. Só que eu tenho uma coisa preocupante comigo. Hoje nós temos até mesmo em igrejas pessoas que rejeitam a lei de Deus, que rejeitam os mandamentos. E a Bíblia está dizendo que essa será a norma do juízo. É o que diz aqui, o mesmo Deus que disse não matarás, ele disse também não adulterarás. São um dos pontos, né, da lei, onde diz lá, não matarás, não adulterarás. E a Bíblia é muito clara, seremos julgados segundo a lei da liberdade. E quando você lê Eclesiastes também, capítulo 12, versos 13 e 14, olha só o que diz aqui também. 13 e 14, olha o que diz. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Deixa eu te falar. Esse texto deixa muito claro. A norma do juízo será pela lei da liberdade. Então deixa eu te falar, meu querido. Presta bem atenção. Nós temos um texto que diz que aquele que tropeça em um só ponto da lei, ele se torna culpado de todos. Porque para Deus não existe meio termo. Ah, eu tenho que guardar 9. Ah, porque eu tenho que guardar só 5. Ah, porque eu só tenho que guardar 1. Ah, porque eu não tenho que guardar nenhum. Não existe isso para Deus. A Bíblia é muito clara. Se eu amo a Deus, eu tenho que guardar os mandamentos. E todo aquele que ama Jesus, todo aquele que procura fazer a vontade de Deus, tem a recompensa. Tem a recompensa de Deus. E a pergunta que eu faço para você é: você tem obedecido à norma de Deus? Você tem praticado, você tem seguido, você tem obedecido à norma de Deus, que é a sua lei? Então, meu amigo, se você tem transgredido a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, então, meu amigo, há um problema sério para você. Porque se você é idólatra,
se você adora outros deuses, ao invés do Deus verdadeiro, é a norma do juízo. Porque a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem se prostre diante dela. É o que diz o mandamento. É o que diz o mandamento. Se você, filho rebelde, tem desonrado seus pais, é uma das normas da lei. E diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Se você está fazendo isso, isso vai a juízo. Se você está praticando adultério, se você está praticando fornicação e não procura parar com isso, isso vai a juízo. Isso vai a juízo. Porque ela será a norma do julgamento. Todos os pecados que a lei apresenta, ela será a norma no dia do juízo. Então, se você tem transgredido a lei de Deus, se você tem transgredido o mandamento de Deus, o conselho que eu te dou, meu caro amigo, minha cara amiga, procure a fazer a diferença hoje. Procure a praticar a lei de Deus. Procure a praticar a verdade da palavra de Deus. Não adianta você querer dizer, eu estou bem. Eu estou salvo. Se você vive em transgressão, em negligência. Só entra no céu aquele que ama Jesus. E a Bíblia diz que aquele que me ama, guarda os mandamentos. Então a prática dos mandamentos é um ato de amor para com Deus. Então se você ama a Deus, então você vai guardar os mandamentos. Se você não ama a Deus, então você não vai guardar nenhum mandamento. E há o quarto mandamento, que também é negligenciado por boa parte do mundo, até mesmo do mundo evangélico, que é a guarda do sábado, que é um dos assuntos que vamos falar aqui também. Então, seremos julgados, querido. Hoje não existe a lei dos homens? Lá não tem uma norma lá das leis humanas dizendo que você não pode fazer? Não está lá, e que se você fazer, você é penalizado? Assim é a questão espiritual. Deus tem a sua norma de obediência e servi-lo. E se você não faz isso, isso será pautado no dia do juízo. Isso será pautado no dia do juízo. A exortação de Deus será, de fato, revelada. Porque Deus é amor, mas Ele também é juízo, Ele também é fogo consumidor. Querido amigo, querida amiga, eu termino mais um estudo, neste assunto tão profundo sobre o juízo. E como eu sempre faço, gostaria de fazer um compromisso de fé com você. Você deseja em seu coração obedecer a palavra de Deus e principalmente guardar os mandamentos de Deus? Você quer daqui para frente obedecer a lei de Deus e dizer, Senhor, eu quero obedecer, eu quero te servir, porque assim é a vida do salvo. Quando você é salvo por Jesus, você procura obedecê-lo, agora você procura servi-lo. O mesmo homem, a mesma mulher que você foi no passado, você não é mais. A graça alcançou você, e agora você é um novo homem, que precisa seguir e obedecê-lo, e servi-lo. Por isso que a Bíblia diz, temei a Deus. A expressão temer não é no aspecto de medo. Temor não é isso. Não é medo que Deus quer que você sinta dele. Essa expressão de temor é no sentido de reverência, respeito, obediência, servir. E termino dizendo uma coisa para você também. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador e quer aceitá-lo hoje como seu Salvador, entender que ele é seu advogado, que te defende, que intercede por você. Você quer aceitá-lo como seu Salvador? Para que o seu nome esteja no livro da vida? Então essa é uma escolha que você pode fazer hoje. Hoje você pode fazer. A decisão é sua. Essa decisão é sua. Eu quero nesse momento orar por você. Feche os olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a certeza de que nós não precisamos temer o juízo. Pelo contrário, o que nós devemos fazer hoje é te servir, te amar, te obedecer, entender que uma vez que nós te servimos lealmente, o Senhor também será leal a cada um de nós no dia do juízo. E eu quero, Pai, eu quero que no dia do juízo eu seja aceito por Ti. E eu sei que talvez esse também seja
o desejo do coração dessa pessoa que estudou a palavra de Deus comigo. Nesse momento quero lhe pedir obrigado por tudo e te agradecer mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida e saúde. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe você poderosamente sempre. E nós estaremos aqui para darmos continuidade ao nosso próximo estudo do nosso curso bíblico, onde vamos falar sobre as leis na Bíblia. Vamos falar de algumas leis na Bíblia e entender quais foram as leis que perderam sua validade hoje e quais são as leis que ainda continuam em vigor até a volta de Cristo. Que Deus abençoe você e até a próxima.